E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar sobre este assunto. Quem escreveu a Bíblia é mais inteligente do que nós. Por quê? Vamos tratar um pouco nesse vídeo, Quem escreveu as Sagradas Escrituras é mais inteligente do que nós. Então fica aí, até o final desse vídeo e vamos pensar juntos nessa questão. A Bíblia, é o livro mais vendido e mais estudado do mundo. É o livro mais pesquisado, mais estudado do mundo. O fato é que hoje, em pleno século XXI, a gente vê muita gente falando das Sagradas Escrituras. Muita gente mesmo. Você coloca aí na internet, tanto a igreja, o pessoal da igreja, quanto os que não é da igreja, que tem outras crenças, estuda também as Sagradas Escrituras, e tantos, tanto os ateus, agnósticos, também fala das Sagradas Escrituras. Então é um livro extremamente pesquisado, analisado por todo mundo, não somente pela igreja, mas é um livro extremamente examinado. Muitas interpretações. O que mostra que os antigos, o pessoal que escreveu essa escritura, deixou para a humanidade algo incrível, algo incrível, que é a Sagrada Escritura. Algo incrível. E por que que eles são, quem escreveu as Sagradas Escrituras é mais inteligente do que nós? Porque escreveram as Escrituras inspirado, impelido pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro. As Sagradas Escrituras não é obra de uma visão humana, não é uma feita por a vontade humana, mas sim por homens impelidos pelo Espírito Santo, vai dizer o apóstolo, que escreveu as Sagradas Escrituras. Então por isso, quem escreveu, escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então por isso isso é mais inteligente do que nós. Tanto é que você vê hoje o debate em torno das Sagradas Escrituras, quantas interpretações contraditórias, e não chega a um acordo. Mesmo estando avisado nas Sagradas Escrituras essa questão de que ela não é para ser utilizada da forma que está sendo utilizada. Ela não foi feita para esse sentido, Quem escreveu as Sagradas Escrituras escreveu pensando em um povo, em um povo determinado, determinado povo. Uma escrita para orientar uma nação, um povo. Um livro de orientação para aquela comunidade. E hoje todo mundo lê e interpreta fora desse contexto, sem levar em consideração isso. Enfim, quem escreveu as Sagradas Escrituras é mais inteligente do que nós, porque escreveu inspirado pelo Espírito Santo.
como se já soubesse, né? Como se já soubesse que esses dias de hoje iria, né, chegar. Colocou versículos nas Sagradas Escrituras já alertando. Paulo alerta, né, aos Colossenses. Veja lá, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Ele diz: olha, essa carta vocês lêem na comunidade de vocês. É para ser lida na comunidade. Ele apela também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. Ele roga, né, ali, ele pede que a carta seja lida, né, na igreja, na comunidade, para todos os irmãos. Então veja, o sentido da carta dos apóstolos, o sentido das Sagradas Escrituras é ser lido nessa comunidade. E o apóstolo Pedro também faz esse apelo, né, lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai dizer que, veja, né, o alerta que São Pedro vai fazer. Ele vai dizer, antes de mais nada, né, quero que vocês saibam que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras veio por vontade humana, mas, né, homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Ou seja, esses homens que escreveram as Sagradas Escrituras falaram da parte de Deus. Então, por isso o apóstolo Pedro, né, vai dizer que a gente saiba disso, que as Sagradas Escrituras não é de interpretação particular, porque não foi desse modo que ela foi inspirada, né? Não foi pela vontade humana, mas sim pela vontade de Deus. Então ela não é de interpretação pessoal. Ela não é de interpretação pessoal. Então veja, né? Quem escreveu esse texto já tinha essa visão de que esse dia, né, iria chegar. Esse dia, né, iria chegar. Que o povo iria querer fazer isso. Então Pedro diz: olha, saiba que as Sagradas Escrituras não é de interpretação pessoal. Olha aí. Então, isso, meus irmãos, quando você vê pessoas que não é da igreja dando aula de Bíblia, né, ensinando sobre as Sagradas Escrituras, saiba disso. Isso que ele está fazendo está indo contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Olha só que interessante. Eles querem corrigir a igreja, né? Eles querem corrigir os católicos e não levam em consideração o que a própria Sagradas Escrituras está fazendo. Eles agindo errado, querer corrigir os outros. As Sagradas Escrituras não é de interpretação pessoal. Então quando você vê um professor aí no canal, né, tentando ensinar as Sagradas Escrituras de modo pessoal, fora da igreja, leva esse texto consigo e passa para os outros também, passa para os seus irmãos também. Segundo carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Saiba, né, que as Sagradas Escrituras não é de interpretação pessoal. Ou seja, ela não é de interpretação pessoal. Porque a profecia jamais veio por vontade humana, né? Mas sim, homens impelidos por Deus, pelo Espírito Santo, né, falaram da parte de Deus. Então veja, essas pessoas, elas não estão credenciadas para pregar as Sagradas Escrituras, para ensinar as Sagradas Escrituras de forma particular. Elas não estão, né, credenciadas para isso, para falar das Sagradas Escrituras, né, desse modo particular. E elas ignoram isso. Elas ignoram esse texto. Simplesmente passa por cima. E o apóstolo Pedro ainda, né, vai alertar severamente, né, essa questão. E eles passam por cima desses textos. O apóstolo Pedro ainda na segunda carta, né, capítulo 3, o versículo agora é 16, né, capítulo 3, versículo 16, né, segunda carta de Pedro, vai fazer um alerta ainda mais perigoso para essa turma aí. Ele vai dizer que nas cartas de Paulo,
tem coisas difíceis de se entender, que os espíritos ignorantes e vacilantes, né, deformam para a própria perdição. Olha só que interessante, né? Então esses espíritos ignorantes e vacilantes deformam para a própria perdição. E alerta, o apóstolo ainda alerta, assim como fazem com toda a Escritura. Ou seja, toda a Sagrada Escritura, esses, né, vacilantes, esses ignorantes, deformam para a própria perdição. Mesmo assim, com todos esses alertas, eles arriscam a ensinar as Sagradas Escrituras. Então veja, por que eu disse, né, e afirmo que quem escreveu as Sagradas Escrituras é muito mais inteligente do que nós? Porque quem escreveu as Sagradas Escrituras já deixou esse alerta, já sabia dos dias de hoje, né? Já deixou esse alerta. Olha só que interessante, já deixou esse alerta. Olha, esse livro é para ser lido na comunidade. Esse livro não é um livro de interpretação pessoal, né, para ninguém. Esse livro contém textos difíceis que ignorantes, vacilantes, né, deformam para a própria perdição, assim como faz com as Escrituras. Ou seja, veja que é um livro perigoso, é um livro de difícil interpretação, que não é de interpretação particular para ninguém. Então, por que você vê uma infinidade de pessoas interpretando do seu modo particular, não levando em consideração o que o apóstolo falou? Deformam as Escrituras para a própria, né, perdição. Entendeu, meus irmãos? Que quem escreveu as Sagradas Escrituras, né, é infinitamente mais inteligente do que nós, porque já previu tudo isso e alertou, olha, quem está fazendo isso está comprando, né, está plantando sua própria, né, perdição. Então não é um livro fácil de se entender e um livro perigoso nesse sentido, para essas pessoas que tiram as Sagradas Escrituras do contexto. Então veja essa inteligência, né? Essa inteligência que escreveu, né, a Bíblia. Já previu tudo isso, né? Já previu tudo isso. Então o sujeito vai lá, cria um canal e vai ensinar as Sagradas Escrituras fora da igreja, né? Vai ensinar as Sagradas Escrituras fora da igreja. Não quer saber da igreja, mas quer saber ensinar as Sagradas Escrituras. Olha só que ignorância, né? Eu não quero papo com a igreja, eu quero ensinar sobre a Bíblia. Tá cavando, né? Tá procurando, né, a própria, né, perdição. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar nesse vídeo, né? O perigo que essas pessoas correm e mostrar para vocês que quem escreveu as Sagradas Escrituras é muito mais, né, inteligente do que nós, né? Porque escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilha aí com os seus amigos, deixa aí o seu joinha para fortalecer o nosso canal, né? Muito obrigado e fique com Deus.